de projetos. Desculpa. E aí isso acabou me levando a conhecer um lado da legislação, das normas, né? De uma maneira um pouco mais ampla, porque quando você vai trabalhar com a parte de aprovação, né, em prefeitura, Grapoab, enfim, diversos órgãos aí necessários para aprovar o empreendimento, a gente acaba tendo muito contato com a parte legislativa, né? E isso foi uma coisa foi puxando a outra. Quando eu comecei a me especializar um pouco mais na área de perícia, que é como eu atuo hoje, acho que 90% do meu tempo, seja essa perícia judicial ou seja assistente técnico, consultoria, o que for necessário, né? Faço questões de projeto também, aqueles que envolvem as normas, enfim, 90-50, acessibilidade, bombeiro e coisas do tipo. Então, o que aconteceu foi que eu acabei me especializando um pouco nessa área de tributação. A área de tributos, ela acaba sendo muito abrangente, né? E aí eu acabei entrando numa área que, particularmente, eu gosto muito. As pessoas têm um pouco de receio por ser número, ser chato, por ser legislação, mas não é bem interessante. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho de como que a gente fala sobre isso, né? E como a gente aborda isso sendo perito judicial ou assistente, enfim, ou o que eu mais faço mesmo, que são as consultorias, tá? Acho que você pode passar o slide para a gente, Reginaldo, e aí eu vou abrir um pouco aqui o assunto. Bom, então primeiro a gente precisa entender um pouquinho o que são as situações fiscais, né? Quando eu falo de situações fiscais ou tributos, eu vou entrar em todos aqueles detalhes de cálculos de IPTU, ITBI, ISS, ICMS, enfim, uma lista grande. Essa lista, a gente pensa, nossa, mas por que será que um arquiteto ou um engenheiro, né, que deveria estar olhando isso? Eu até coloco aí uma brincadeira no nosso slide, que está contabilidade versus a engenharia. A gente não pode confundir as duas perícias, tá? A perícia contábil é uma perícia muito mais extensa e muito mais técnica na questão da contabilidade mesmo, e vai entrar nas questões fiscais e etc., que a gente não vai mexer. Entretanto, muitas vezes, a gente tem ali o papel que a engenharia ou a arquitetura vão fazer diferença. Então, apesar de eu ter colocado aqui IPTU, ITBI, ISS, entre outros, infelizmente a gente não vai ter tempo de eu falar sobre todos eles, né? Eu acabei já atuando em causas com todos eles, o que acho que é bem bacana, né? Porque a gente acaba tendo uma visão mais ampla. Eu vou focar um pouquinho para vocês com as questões de IPTU, porque na parte de engenharia e arquitetura, o IPTU ele é um dos principais tributos que vão, eu diria, nos trazer problemas ou a gente achar soluções, né? Aí vai depender de cada um. E aí, para isso, a gente precisa, como eu disse, a gente tem que entender a diferença de uma perícia de contabilidade e engenharia, e quando eu falo isso é só para vocês entenderem que às vezes eu atuo junto com contábeis, entendeu? Para poder estipular uma relação justa entre essas duas áreas. Mas a gente não faz a parte de contábil e o contábil não faz a parte de engenharia. Quando eu for falar um pouquinho para vocês de IPTU, vocês vão acabar entendendo por que o engenheiro é extremamente necessário nessa parte, apesar dele ter que conhecer todas as questões dos impostos especificamente e da legislação vigente em relação a isso. Pode passar para a gente, Reginaldo. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu queria falar para vocês de um dos maiores impostos que a gente vai ver aqui, vai ser o IPTU, o ISS e o ITBI. A grande diferença entre... Eu não sei se todo mundo conhece a diferença específica entre esses impostos. Então, o IPTU ele é um imposto predial e territorial urbano, tá? Ele é utilizado diretamente para a tributação dos imóveis existentes na cidade. Eu não vou falar na cidade de São Paulo, porque o IPTU ele é cobrado no Brasil todo. Cada cidade, cada município tem a sua regra, tem a sua forma, mas os conceitos e os princípios são os mesmos, porque eles vêm do CTN, que é o Código Nacional Tributário. Então, vamos dizer assim, a lógica sempre é muito parecida para o cálculo de qualquer um deles. Ela só vai ter algumas diferenças em relação às questões fiscais dentro do próprio município, tá? Então, a gente tem o IPTU, como eu disse, a gente tem o ITBI, né, que ele é
o imposto de transferência de propriedade, então aquele imposto que ocorre quando a gente faz a compra ou a venda de um imóvel, e a gente tem o ISS, que é o imposto sobre o serviço. Por mais que o IPTU e o ITBI eles estejam diretamente ligados à questão imobiliária e fica fácil de entender do porquê do engenheiro e do arquiteto, o ISS ele também está, mas em outras situações. Enfim, que são amplas e que a gente tem que deixar talvez para um outro dia, Reginaldo, tá? Porque a parte de ISS é mais ampla, é mais complicada. O imposto de IPTU, que é o que eu gostaria de contar para vocês um pouquinho hoje, e explicar as causas que existem, né, para a gente poder estar trabalhando, ele é um imposto que ele é baseado na Lei 10.235, de 86, então, acho que como a maioria das leis né, no Brasil, ela é uma lei antiga, então ela acaba tendo diversos decretos e renovações e atualizações posteriores, inclusive a lei mais atual que a gente está usando é a 17719 de 21, que só para vocês terem ideia, ela saiu em 21, mas a gente só teve a PGV, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é, agora em 2024, 2023. Então, o que acontece? Para o cálculo do IPTU, ele vai determinar algumas questões básicas para a gente poder aplicar isso nas diversas áreas de imóveis que a gente tem. Mas o cálculo ele vai sempre basear de uma função meio lógica, que vai ser o valor do terreno com o valor da benfeitoria. Já entra aí a pergunta, então quer dizer que terreno livre só paga terreno, com certeza. Então, assim, ou você paga sobre o terreno, ou se você tem algo construído, você paga sobre o terreno mais aquela coisa construída. E dentro dessas construções, a gente vai ter aí uma gama enorme, tá? Eu estou falando desde casas até clubes, estádios e shoppings. Todo mundo passa por IPTU, não tem ninguém que se safa desse queridinho imposto. O que acontece? O IPTU, ele é baseado, é uma tributação baseada no valor venal de um imóvel. E aí vem a grande discussão, que é uma outra aí, que acho que o Reginaldo já deve ter discutido bastante na vida dele, que é valor venal e valor de mercado. O valor de mercado é aquele valor que a gente tem o pagamento do imóvel no ato da compra. Então, a gente está transacionando aqui e a gente decide um valor. Esse valor ele é feito baseado em diversas situações. Época, destino, o que está à venda, questões do mundo mesmo, como está a inflação, como não está. Então, isso que vai determinar isso é o que o valor diz, o mercado. Então, não é necessariamente o valor real do imóvel. O valor venal, eu brinco que é o valor real do imóvel, porque ele é um valor baseado em números e preceitos utilizados já dentro da legislação. Então, não tem como a gente fugir muito do valor venal para o valor de mercado. É o anterior, Reginaldo, só para te ajudar aí. E aí, dentro desse valor venal que é encontrado pelo IPTU, ele, através de uma alíquota, insere a porcentagem que ele vai cobrar ou não de IPTU para o contribuinte. O que acontece? Primeiro, antes, para a gente entender como funciona o valor venal, tá? O valor venal ele é utilizado baseado nos números estipulados pela planta genérica de valores, que é a Lei 17719 que eu falei para vocês. Essa lei ela é atualizada baseada numa avaliação em massa que é feita pela prefeitura. Na teoria, isso deveria acontecer bienalmente ou anualmente, enfim, não é assim que acontece. A gente deve ter tido aí umas 4 ou 5 atualizações oficiais, e as outras atualizações elas são feitas através da inflação mesmo, mas o ideal seria que isso fosse acompanhando o mercado, porque, como eu disse, ela é uma avaliação em massa, então os valores eles mudam de acordo com o mercado, e isso acaba tendo problemas. A planta genérica de valores, ela vai dar para a gente tanto o valor do metro quadrado quanto o valor da benfeitoria, de acordo com as características que eu falei que a gente precisaria definir. Ou seja, tudo está conectado diretamente com o tipo de imóvel e como ele é. Então, não existe ninguém melhor do que engenheiros ou arquitetos para determinar quais são esses tipos de imóveis e aonde eles deveriam entrar dentro dessa legislação ampla, entendeu? A planta genérica de valores também tem uma questão que é a seguinte:
ela faz uma avaliação em massa e determina valores de metro quadrado, geralmente por ruas ou logradouros, né? E o que acontece? Muitas vezes, esses valores estipulados nesta planta extrapolam os valores de mercado, o que já dá um gancho para um possível caso que teríamos dentro do IPTU. Ou seja, a pessoa ela pode ter um imóvel que vale R$ 1 milhão para vender, né, no mercado, e ela tem um imóvel que para a prefeitura, ou seja, para o fisco, para a tributação, ele vale R$ 2 milhões. E aí você pensa, não seria justo essa pessoa pagar um imposto em cima de um valor que é irreal, que é um valor que ela não pode vender. Ou seja, por mais que a gente tenha falado que a planta genérica de valores ela realiza uma avaliação em massa para determinar valores de metro quadrado dos imóveis, muitas vezes esses valores não condizem com a realidade de mercado, o que torna extremamente importante ter essa atualização constante dessa planta genérica de valores, o que não acontece. Então, cabe a nós poder estipular e determinar, de repente, quando e onde podemos utilizar ou não os valores impostos pela PGV. Esse é um exemplo de uma causa muito comum, que condomínios inteiros ou pessoas, enfim, contribuintes entram com um processo para falar, olha, eu estou pagando X aqui na minha PG, no meu IPTU, né, que é o que vocês falam, só que o meu imóvel vale X dividido por 2, ou seja, ele nunca vai estar de acordo com o valor real do mercado. Então, é uma forma da gente poder ajudar o contribuinte a pagar corretamente o que ele está pagando. O que eu quero dizer com isso? A melhor causa que a gente pode ter é chegar para o nosso cliente, né, e falar, olha, eu vou te ajudar a diminuir o seu valor de IPTU. E por que você vai ajudá-lo? Porque ele não condiz com a realidade. E aí vai entrar um outro lado, não é só IPTU. A gente vai ter que fazer o quê? Uma avaliação. E essa avaliação vai ter que seguir os preceitos das normas vigentes, das normas do IBAP, da NBR 14653, determinando o valor de mercado para aquele imóvel, daquela situação, naquela época. E aí a gente pode entrar com um pedido no Tribunal de Contas, desculpa, no Tribunal de Contas não, para o IPTU, pedindo para eles falar, olha, a gente tem aqui uma avaliação, e isso que eu estou falando para vocês, gente, desculpa, já está preconizado na lei, tá? Então, assim, a lei já nos diz que a gente pode fazer isso. Então, uma vez que a lei nos informa, olha, se você não estiver de acordo com o meu valor, vem conversar comigo, basicamente é isso que ela fala, que eu vou mudar o valor para vocês. Então, não é uma coisa irreal que a gente está falando. Você determinar o valor real do imóvel de mercado para poder justificar para o fisco que o valor venal não está de acordo com a realidade, seria muito justo e muito correto da parte de qualquer contribuinte fazer isso. Já que, né, a prefeitura não consegue fazer como ela deveria fazer efetivamente. Vamos passar o slide para eu poder falar um pouquinho mais do cálculo, enfim, sim, do IPTU? Perfeito. Bom, como eu disse para vocês, além da identificação da localização do imóvel para a gente ter o logradouro e assim ter o valor de metro quadrado do terreno, a gente precisa classificar o imóvel construído, ou seja, a benfeitoria dentro desse terreno, para que ele tenha os atributos corretos para dar um valor para ele, que também é determinado na mesma lei, tá? Então, esses imóveis eles têm que ser classificados de acordo com qual é o tipo de imóvel. Então, você vai ter uma abrangência aí de residência, residência vertical, horizontal, shopping, ginásio, clubes, praças particulares, escolinhas de futebol que tem quadras ou beach tênis, todos esses itens são classificados de formas diferentes dentro da legislação. Então, é importante a identificação exata do uso do imóvel e para que ele se destina. Além disso, a determinação do acabamento, da idade, do tipo de como ele está construído, da quantidade de pavimento, vai enquadrando o imóvel dentro de um padrão estabelecido pela lei. Esse padrão ele é determinado por letras, né? Determinado de A, B, C, D. E a gente tem o padrão aí, o tipo
e a gente tem os tipos que seriam tipo comercial, residencial, enfim, que vai, se eu não me engano, até o 6. Então, seriam diversos tipos e padrões que deveriam ser determinados para a gente encaixar o nosso imóvel dentro de uma tabela, dentro da lei, para nos dar o valor de metro quadrado desse imóvel. Então, foi o que eu falei lá no começo. A gente teria o terreno e, posteriormente, a gente teria a benfeitoria. Juntando esses dois valores, eu vou ter o valor venal total do meu terreno. Esse valor total é aplicado uma alíquota. Essa alíquota, que cabe aí uma grande discussão, só tem dois tipos. A alíquota ela vai ter residencial e comercial. Ou seja, independente da nossa toda a classificação que eu falei para vocês antes, se o imóvel é comercial ou residencial, é isso que precisa ser determinado. E aí eu tenho uma alíquota de 1,5% ou de 1%. Uma das grandes questões que a gente discute quando a gente está falando de IPTU é se essa alíquota é justa. Por quê? Hoje, eu acho que, não sei se todos estão acompanhando, mas a Lei 16.402 do zoneamento de São Paulo permitiu que os imóveis possam ser construídos de forma muito mais abrangentes no sentido do uso, tá? Então, hoje a gente não tem mais um imóvel comercial, um imóvel residencial ou um imóvel de escola. Às vezes a gente tem um empreendimento inteiro que ele é residencial, comercial, possui lojas, possui um edifício garagem, enfim, é um empreendimento inteiro com diversos usos. E o que vocês acham que acontece? O fisco vai lá e fala: ah, então ele tem o uso comercial tem a maior alíquota. Pronto, vou estipular que neste imóvel a alíquota vai ser de 1,5%. E aí aquele cara que mora naquele empreendimento, na parte residencial, vai pagar pelo seu imóvel residencial a alíquota comercial, porque ela vai pelo todo do empreendimento e não por partes do empreendimento. São questões que, inclusive, eu já tive casos parecidos com esse, que é assim, por exemplo, um imóvel, ou esse foi o último que eu fiz, é um imóvel em que a parte superior dele era toda comercial, salas comerciais, e a parte de baixo eram 5 andares de edifício garagem. Matrículas independentes, donos independentes, administrações independentes. E mesmo assim, o valor do IPTU é cobrado pelo empreendimento como um todo. Então, o que acontece? O padrão e o tipo do edifício garagem é completamente diferente do padrão e do tipo do edifício comercial, o que tornava extremamente oneroso para o edifício garagem o valor do seu IPTU, porque ele estava sendo cobrado de acordo com os padrões e tipos do comercial e não do edifício garagem. Então, cabe aí a pergunta se a gente não poderia, eventualmente, separar essas duas informações, tá? É uma questão que a gente discute bem. Que, inclusive, está escrito aí no slide que vocês estão vendo, imóveis adversos ao comum descrito da lei. Além dessa questão do uso dos empreendimentos, acho que o microfone de alguém está ligado. Só para não atrapalhar os outros. Resolvido. Vamos lá. Obrigada. Além dessa questão dos empreendimentos diferentes, existe a grande discussão que é as quadras ou as garagens. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem, por exemplo, um shopping. Esse shopping ele vai entrar no padrão comercial, provavelmente um padrão vai entrar no tipo comercial, num padrão extremamente alto, porque os shoppings são super bem acabados. E aí ele tem aquela laje lá em cima, sabe? Aquela última laje de estacionamento, a descoberta, que ninguém quer parar, que nada mais era do que uma laje. E aí se dá um uso para colocar as vagas. E aí o que acontece? Na hora que eu vou calcular o IPTU dessa pessoa, desse empreendimento, eu tenho que multiplicar mais um andar, porque ele vai contabilizar essa área de garagem, mesmo ela não estando coberta. Ou seja, mais uma questão que a gente poderia estar discutindo. Será que é justo a pessoa pagar o mesmo valor de IPTU pelo edifício que é totalmente acabado, com mármore, granito, portas de madeira, janelas, com uma área de laje, de asfalto e peitoril, sem cobertura, sem fechamentos laterais,
e estar pagando o mesmo valor que ela deveria estar pagando pelos outros 3 andares, por exemplo, que ela tem? Não sei, né? Fica a questão aí que eu acho que é complicada. E as quadras? As quadras, para mim, são as que mais me pegam. As quadras, elas se encaixam numa tipologia ou comercial ou então de clubes, só que as quadras, elas entram como área paga. Pois é, não sei se vocês se atentaram já a isso, mas pensem bem. Imagina só, você já tem um valor de metro quadrado de terreno, certo? E aí você, dentro desse terreno, que é um gramado, você risca ali 2 quadras. Sabe o que acontece? Essas 2 quadras, elas vão dobrar o preço delas dentro do IPTU. Eu falo isso que são casos que já apareceram aqui no escritório. Eu, com certeza, não concordo com isso, acho que vocês já perceberam do jeito que eu falo e tudo mais. Mas eu acho que a tributação, ela é justa, ela tem que acontecer, porém ela tem que acontecer de uma maneira correta, ela tem que acontecer de uma maneira em que seja justo para quem está pagando, em especial com essa gama nova de empreendimentos imóveis que a gente está tendo na cidade. A gente não pode mais ter só 2 alíquotas ou só 6 tipos de imóveis. A gente precisa ampliar essa questão. Então, se a lei não está se atualizando de acordo com o que a gente espera, o que eu acredito que nós, arquitetos e engenheiros, podemos fazer é ajudar a lei a se atualizar dessa maneira. Por isso que eu falei com vocês que eu faço muito mais consultoria. E aí, por consequência, acaba tendo alguns processos judiciais que envolvem sempre o assunto de IPTU. E muitas vezes, tudo isso que eu falei para vocês pode até estar certo dentro dos cálculos. Só que eles calculam uma área diferente, eles estipulam áreas que a gente não deveria estipular. Uma outra questão que a gente fala também das áreas é a seguinte: para o IPTU, está construído, você vai pagar sobre ele. Só que para a prefeitura, a gente não aprova computável e não computável, então como que a gente teria computável e não computável na prefeitura, que já é uma informação, um dado que a prefeitura já tem, e dentro do IPTU, esse dado, ele é irrisório, né? Não importa se a sua área é computável ou não computável. Ah, mas aí, Laura, você está comparando a área computável com a... Tô comparando, porque é assim, se o IPTU fala que eu tenho que pagar pela minha área construída e a prefeitura não entende o meu não computável, ele entende como área construída, mas ele não entende uma área tributável dentro dos parâmetros da prefeitura, por que ela seria pro IPTU? Então, isso seria questões que a gente tem que levantar. Dito isso, eu acho que eu abordei aí um pouquinho com vocês do que seria, né, o IPTU, do que seriam as causas. Existem aí uma gama enorme, mas que a gente não consegue ter muito tempo para falar sobre isso. Mas eu acho que deixo vocês aí com uma pulguinha atrás da orelha se o IPTU está sendo cobrado corretamente e se é desse jeito. Reginaldo, você quer comentar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Vamos lá, parabéns aí pela bela explicação, né? Mostrado aí alguns casos, né, do nosso dia a dia. Mas temos algumas perguntas aí. A galera tá. Eu também fiz algumas perguntas aqui, né? Mas depois eles fizeram algumas que ninguém pergunta, eu falo por mim mesmo. Então eu saio perguntando. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar prioridade ao pessoal que perguntou, depois a gente volta aqui no que eu mandei para trás. Tá bom. O colega perguntou o seguinte: gostaria de saber se os percentuais, né, de cobrança, tanto para obras comerciais e residenciais, são sempre os mesmos, ou tem alguma variação? São sempre os Foi- mesmos. É sempre a foi- alíquota estabelecida para o tributo comercial é sempre de 1,5%, e a estabelecida para o residencial é de 1%. O que vai mudar é só o tipo e o padrão para determinar o valor venal do imóvel. Agora, a alíquota ela só tem duas opções. Ótima pergunta. Foi o Vitor que fez essa pergunta. Obrigado, Vitor. Obrigada, Vitor. Aí depois eu perguntei, né? Falando nessa área, né, de tributação e etc. Nós, né, eu, no caso, engenheiro, você é arquiteta e engenheira, a menina é diferenciada, né? Eu tenho que fazer algum curso específico, algum curso de extensão para poder atuar nessa parte de tributos ou não? Sei que tem que estudar, né? Sempre, né? Não, eu acho que, na verdade, assim, brincadeiras à parte, tem que gostar.
A parte de tributos, ela é uma parte que muitas vezes vai te irritar, tá? Com todo o respeito da palavra, porque a gente sabe que a gente acaba pagando muitos tributos e muitos impostos. Eu acho que isso é comum, a gente precisa realmente dar para o, né, fazer esse pagamento, só que tudo tem que ser justo. Quando a gente vai lendo as leis são muito antigas, Reginaldo, muito antigas. Então, elas acabam não acompanhando a evolução dos dias de hoje. Isso acaba colocando em contraponto algumas questões. Só que, por exemplo, dentro da lei de IPTU, a gente consegue aí trabalhar e estudar ela como? Entendendo a lei. Eu vou falar para você que na hora que eu resolvi mexer com isso, eu peguei a 10235 e li durante uma semana todos os dias. E aí eu falei, deixa eu entender essa lei, deixa eu pegar cada gatinho dela, porque as próprias leis se contradizem. Então, muitas vezes a gente consegue dentro dela ajudar. Agora, além de você estar atualizado em questão de curso, brincadeiras à parte, eu até gostaria de fazer um curso sobre isso para ajudar, porque eu penei muito para entender sobre o assunto. Existe uma parte que a gente tem que estar ali junto, talvez com o contador, sabe? Entender um pouquinho ali a área contábil e ver direitinho se não está tendo alguns ajustes de como as formas de cobrança, etc. Eu acredito que você buscar dessa maneira é melhor, e porque não existe, tá? O único curso que eu posso até estar falando uma besteira, mas a única coisa que eu conheço que tem é um curso para quem vai fazer concurso público de cobrança de IPTU dentro do estado de São Paulo. Então, assim, não seria um curso para você aprender sobre, né? E sim para você ser um fiscal. Então, infelizmente, a gente está aí com um déficit de curso sobre esse assunto. Acho que a minha dica é só estudar as leis. Muito bom, muito bom. Aí, falando já em lei, né, você citou a 17.719, até Uhum. coloquei aqui no chat, e agora você citou a 10.235, É. né? Então tem que estudar essas duas leis aí, além Na da norma verdade, de assim, avaliação, né? a 10235, ela é a lei inicial do IPTU. O ideal seria estudar o CTN, né, que é o Código de Tributação Nacional, entender como são feitos os tributos, ir para a Lei 10.235, que você vai estar dentro da parte de IPTU, aí você vai ter a lei de ISS, de ICMS, de ITBI e todas as outras. E dentro da Lei 10.235 existem várias atualizações, até chegar na última atualização que a gente tem, que é a 17.719 de 21, que tem os valores atualizados de PGV. Então, existem aí. Deixa eu ver na minha colinha aqui. Eu acho que são umas 8 ou 10 leis no meio do caminho, sempre atualizando a 10235. Uma dica boa que eu não sei se todo mundo conhece é aquele site Os Leis Municipais, sabe? Não sei se já conheceu, Reginaldo, porque ele vai dando as atualizações da lei. Então, para quem mexe com muita lei, ele é um site que ajuda bastante. Maravilha. Aí, para fechar aqui, o Vinícius colocou até uma observação aí. Obrigado, Vinícius. Se existe, né, dificuldades e é burocrático, é oportunidade para nós agarrarmos aí, porque poucos profissionais querem isso. E é o que se destaca no mercado, que você se torna reconhecido por ser o cara, né, que resolve aquele problema. É isso aí, ele é avisado. Mas é a verdade, né? A gente tem que É, atuar na escassez, né? Quando eu costumo dizer assim, a gente, quando começa na engenharia e na arquitetura, você é um clínico geral, né? Você faz tudo, né? Tudo que vem, eu até brinco com os meus alunos, e a comunicação visual, coloca uma placa lá no seu escritório como engenharia, eu faço tudo de engenharia, né? Não, é, então a gente tem que ter, lógico, depois de um tempo a gente consegue focar, né? Mas tem que começar. Depois que você começa, é que você vai vendo essas oportunidades e vai aparecendo outros nichos, que esse nicho que você atua é um nicho bem, bem nichado mesmo, é, e até por esse motivo também que a gente está batendo esse papo, tal, para falar um pouco mais, que eu já tive vários percalços aí de como fazer e tal, já tive várias solicitações até de atualização de planta genérica de valores de alguns estados, sim. dentro dos cursos de avaliação que a gente faz. Então é uma demanda que poucos fazem, né? Quando faz também, a galera também fala que entende, mas não entende muito. Tá? E de pergunta, acho que foi isso, Laura. É legal, eu acho que só complementando o que você falou e o que o Vinícius falou,
Eu atuo bastante com as causas de IPTU, mas uma coisa que eu acho legal de entender é que, assim, o IPTU nada mais é do que uma legislação atribuída às informações que eu tenho como arquiteta e engenheira, e eu posso ler essa legislação com um pouco mais de clareza do que outras pessoas. Isso vale para todo mundo que está nos assistindo. Só que não se apeguem somente ao IPTU. A gente tem toda a questão de legislação, de NBRs, por exemplo, causas de acessibilidade, causas de atendimento ao plano diretor ou atendimento ao zoneamento. Toda essa galera está dentro da parte de legislação, que é isso que é legal. Hoje eu estou falando só de IPTU, mas eu acho bem interessante que a gente também saiba que existe um mercado bem amplo aí de legislação, tá? Eu acho que de tudo que eu podia passar para vocês aí rapidinho hoje foi bem legal. Eu acho que eu consegui explicar um pouquinho mais do IPTU e mostrar para vocês um mercado que poucos conhecem, como o Reginaldo disse, uma área nichada do nichado do nichado. Mas quem sabe vocês também podem curtir legislação como eu curto e abrir a mente para isso. Agradeço imensamente a oportunidade, viu, Reginaldo? Acho que foi muito legal. Muito bom, Laura. É a gente que agradece, né? A disponibilidade de tempo, né? Que isso é o que mais ocupa Sim, da nossa vida no dia a dia, principalmente o pessoal que trabalha aí com engenharia diretamente, né? Focado, altas demandas, às vezes demanda mais tempo, de madrugada, à tarde, de noite, tanto faz, é, mas exige bastante. Mas obrigado pelo seu aceite, né? Assim, convidei logo de pronto, assim, você aceitou. E com certeza a gente vai bater outros papos aí, mais longos até, porque para a gente se conseguir Deus quiser. explanar mais, né? Explanar mais Claro. assim, determinados assuntos, porque o pessoal pergunta mesmo, né? A galera vem, depois o WhatsApp aqui fica daquele jeito Ah, que e legal. vai ficar gravado também essa reunião, né? E com certeza vai vir outras situações aí. Fico Tá à bom? disposição Muito aí para obrigado. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia, né? E só para fechar, né? A Laura está à disposição também aí, caso alguém queira perguntar alguma coisa depois, né? Vai estar marcada aí na rede social, tanto no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, também na rede social no Instagram, no isso. Facebook, e também no canal do YouTube, né? Pode, pode buscar a gente lá que a gente está à disposição de vocês. Isso Obrigado, mesmo. viu, Laura? Deus Obrigada, querida. abençoe Até aí, mais. fica com Deus. Tchau, Agradeço a tchau. todos que participaram. Tchau. Conseguem ver mais uma pílula branca no fogo. Este globo é,